Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma revisão sobre os conteúdos do segundo trimestre da turma Ciências de Dados. Então, o que vocês precisam saber? Primeiro, dados. Função do primeiro grau. Então, qual que é a fórmula da função do primeiro grau? F de x igual a x mais b. Beleza? F de x igual a x mais b. Então, nessa função, a gente vai ter dois. Eu vou consertar aqui para x. Eu vou colocar aqui 0. Padrãozinho, né? A1, B0. Pronto. Tá. O que vocês têm que saber, gente? A gente tem dois coeficientes. Tem o coeficiente A e o coeficiente B. Cada um é um parâmetro da função do primeiro grau e cada um é responsável por um comportamento dessa função, certo? O que o coeficiente A vai fazer na minha função? Ele vai determinar a inclinação da reta. Olha só, tá vendo ó, a inclinação da reta? Então, ó, ela vai inclinando, inclinando, inclinando. Quanto mais para perto do 5 e quanto mais afastado do 5, ó, ela vai ficando menos inclinado. Beleza? Ó, então ela mexe com a inclinação, tá vendo? E o que o coeficiente B faz? O meu coeficiente B, ele vai indicar em qual posição essa minha reta vai cortar o eixo y. Então, olha só. Se eu aumento meu coeficiente B, a minha reta sobe. Se eu diminuo meu coeficiente B, minha reta desce. Então, em qual ponto que a minha reta vai cortar a reta y, né? Então, a reta do gráfico, né, vai cortar em qual ponto y? Vai ser exatamente no ponto B. Então, olha só. Menos 3. Então, olha só. Se o meu B vale menos 3, significa que a reta vai cortar no menos 3. Beleza? Se o meu B ele vale, por exemplo, 4, ele corta no 4, o eixo Y. Então, B vai falar em que ponto que corta o eixo Y. E o A vai falar em inclinação, tá? Então, vamos começar a estudar o comportamento do A e do B. O que acontece se o meu A é negativo? Então, por exemplo, menos 1. A minha função é decrescente. Então, você está vendo que a reta está descendo? A gente sempre olha da esquerda para a direita, tá, gente? Então, se eu olhar da esquerda para a direita, a minha reta está descendo. A minha função do primeiro grau é decrescente. A é negativo, beleza? Então, ó, todo valor negativo que eu colocar aqui, ó, menos 4, a reta é decrescente. Menos 3 é decrescente. Menos 2 também e menos 1, beleza? Então, A negativo, minha função é decrescente. E se o meu A for positivo? Então, em vez de ser menos 1, ele é 1 agora. Aí a função é crescente, entendeu? Então, ó, quando o meu A for positivo, da esquerda para a direita está aumentando. Ele é crescente, beleza? Então, se o A vale 2, a função é crescente. Se o A vale 3, também. Se o A vale 4 e se o A vale 5 também. Beleza? E se o meu A for igual a 0, meu A não pode ser 0, porque se o meu A for 0, não é mais função do primeiro grau, é função constante. E função constante, o A é 0, não é função do primeiro grau. Então, se cair na prova lá, qual desses tipos de função não é do primeiro grau? Tiver crescente, decrescente, constante ou linear, vocês vão marcar a função constante, que o A vale 0, certo? Beleza. Então, vou fazer o meu aqui. Função do primeiro grau, voltei. O que o coeficiente B vai fazer, que eu já falei?
vai indicar em que ponto que corta o eixo y, né? E se o meu b for igual a zero, ele vai cortar o eixo y no ponto zero. Mas o ponto zero do eixo y é a origem do plano cartesiano, beleza? Então, toda função que corta o plano cartesiano na origem é chamada de função linear. Então, presta atenção que a função linear é o coeficiente linear que é igual a zero e não o coeficiente angular. Porque a pessoa pensa assim, o coeficiente angular é zero e aí só sobra o linear, então a função é linear. Não. Função linear é quando o coeficiente linear é igual a zero, tá? Pessoal, então vamos ver agora a função do segundo grau. Qual que é a forma geral da função do segundo grau? F de x igual a x² mais bx mais c. Entendeu? Então, a gente tem uma expressão de segundo grau aqui. Tem um coeficiente acompanhando x², outro acompanhando x e outro sozinho, né, que é o termo independente. Então, na função do segundo grau, a gente vai ter 3 parâmetros. Vamos ver o que cada um deles faz. Primeiro, coeficiente A. Ele vai determinar essa voltinha aqui, ó. Será que ela é para cima ou será que ela é para baixo, né? Quem determina isso é o coeficiente A. Então, o rostinho está feliz ou está triste, né? Então, se o meu A é positivo, ó, A positivo. Opa, o A positivo. A minha concavidade é para cima, rostinho feliz, tá? É a dica. Se o meu A é negativo, a concavidade fica para baixo, ó, tá vendo? Rostinho triste, opa. Concavidade para baixo é o A negativo. Então, ou a concavidade é para cima, ou ela é para baixo. Presta atenção, porque se a minha concavidade é para cima, o meu vértice é ponto mínimo. E tem muita gente que colocou ponto máximo na lista de exercício, tá? Cuidado! Quando o A é positivo, concavidade é para cima e o vértice é ponto mínimo. E se o meu A for negativo, o meu vértice vai ser o quê? Ponto máximo, tá? Então, concavidade para baixo, vértice é ponto máximo. Tranquilo? Deixa eu ajustar aqui. Tá. Então, vamos pro elemento B aqui. Ó, a gente precisa, antes de ir para o ponto B, eu vou explicar 3 elementos da parábola, tá? Então, vou recortar aqui e vou abrir um programa para mostrar para vocês. Então, olha só, gente, que tá a minha parábola de azul, né? Esse ponto aqui, quando a concavidade é para cima, opa! Esse ponto aqui, que é o ponto mínimo dele, né? Se chama vértice. Tá aqui tranquilo, né? Ele é o vértice. Daí, a minha parábola tem outros 2 elementos. Tem o ramo crescente. Então, o ramo crescente é o ramo que está subindo, beleza? Então, essa parte da parábola aqui, que está subindo, é o ramo crescente. E ela tem também o ramo decrescente, que fica à esquerda. Nesse caso aqui, quando a concavidade é para cima, tá? Então, ó, toda parábola vai ter um vértice, um ramo crescente e um ramo decrescente, tá? O ramo decrescente é a parte da parábola que está descendo e o ramo crescente é a parte que está subindo. E o vértice é o que fica entre esses 2 ramos, que é ou é o máximo ou é o mínimo.
Aqui ele é ponto mínimo, tá? Vou mostrar com concavidade para baixo para vocês, para ver como é que fica. Então, vamos supor que minha concavidade agora está para baixo. Ó, parábola com concavidade para baixo. Então, meu vértice é o ponto máximo agora, beleza? Então, aqui, vértice, né? Aí eu tenho também um ramo crescente e um ramo decrescente. Quem é o meu ramo crescente agora, ó? Essa parte aqui que está subindo está à esquerda agora, ó, tá vendo? Ela que é o meu ramo crescente, beleza? E essa parte que está descendo é o meu ramo decrescente. Então vocês têm que saber esses elementos. Vértice, ramo crescente, ramo decrescente. Agora que vocês sabem esses elementos, vamos lá para o meu gráfico. O que o parâmetro B vai fazer com ela, tá? Para a parábola. Então, ó, o parâmetro B vai falar em qual ponto, aliás, em qual elemento o eixo y vai cortar minha parábola. Então, se o meu B for zero, a minha parábola vai cortar o eixo y no vértice, tá? Então, sempre que o B for zero, o eixo y passa pelo vértice da parábola. Se o meu B for positivo, o eixo y vai passar pelo ramo crescente. Tá vendo que o eixo y está cortando na parte crescente da parábola? Porque o meu B está positivo aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer meu B ficar negativo. Ó, negativo, tá vendo? Ó, em que parte que está cortando a parábola? No ramo decrescente, tá vendo? E a mesma coisa vale quando a concavidade está para baixo, viu? Então, ó, se o meu B for positivo, vai cortar nesse ramo crescente, ó, quando o B é positivo. Se o meu B for igual a zero, vai cortar no vértice. E se ele for negativo, vai cortar no ramo decrescente, tá? E o que o meu C vai fazer? O parâmetro C, ele vai falar em qual ponto do eixo Y a parábola vai cortar. Então, vamos supor aqui, ó, o C igual a 5, vai cortar no ponto 5. Se o meu C for igual a 3, vai cortar no 3. Se for 0, corta no 0, independentemente do A positivo ou negativo, tá? Se o C for menos 2, vai cortar no menos 2. Se o meu C for menos 4, corta no menos 4. É assim que funcionam os parâmetros de uma função de segundo grau. Pessoal, agora vamos entender em qual ponto uma função do primeiro grau corta o eixo x. Porque o eixo y a gente já sabe. Então aqui ó, tem plano cartesiano, o eixo vertical é o y, o eixo horizontal é o x. Se eu tiver um f de x é igual a x mais 2, eu sei que o meu eixo y vai cortar no 2 o gráfico, né? Então, tipo assim, tem lá 1, 2, 3, 4. Ó. Em qual ponto o gráfico corta o eixo y? Eu sei que é no 2. Mas eu não sei em qual ponto que vai cortar o eixo x, né? Como é que eu vou descobrir? Então, se pedir para achar o ponto que corta o eixo x, você vai trocar o f de x por zero. E aí você vai fazer então 0 é igual a x mais 2. E aí resolve essa equação, né? Passa o 2 para o outro lado, né? Se 0 é igual a x mais 2 é igual a 0. Se está mais 2, passa para o outro lado menos 2. X é igual a menos 2. Então, ele vai cortar o eixo x no ponto menos 2. E quando você tem dois pontos, é só passar a reta.
né? Que aqui é do primeiro grau, sempre vai ser reta. Beleza? Então, para descobrir o ponto x, troca f de x por zero. Isso na função do primeiro grau. Se for função do segundo grau, vamos ver o que acontece. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um gráficozinho. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, logo de cara, eu já sei o quê? Que ele vai cortar o eixo y no ponto menos 3. Isso porque o meu coeficiente c vale menos 3. Em qual ou quais pontos o meu gráfico vai cortar o eixo x? Eu vou trocar o f de x por zero. Então vai ficar zero é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Quem que eu tenho aqui? Uma equação do segundo grau. Aí eu tenho que resolver essa equação do segundo grau, certo? Eu vou ter um coeficiente a, um coeficiente b e um coeficiente c. O meu a é quem acompanha o x ao quadrado, então aqui, como não aparece ninguém, é porque vale 1. O meu b vale 2 e o c vale menos 3. Identifiquei quem que é a, quem que é b, quem que é c. Eu vou para o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 3. Então, delta vai ser igual a 4 menos 4. Aí, menos com mais, né? 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. E 4 mais 12. Meu delta vale 16. Já vou dar uma dica de uma questão que vai cair na prova. Qual é a quantidade de pontos que vai cortar no eixo x, né? Será que a minha função corta esse eixo x em um único ponto, em 2 pontos ou em 3 pontos? Então vai depender do delta. Se o meu delta é negativo, então não corta o eixo x, certo? Se o meu delta é zero, corta o eixo x em um único ponto. E se o meu delta for positivo, vai cortar o eixo x em 2 pontos. Então, meu delta deu 16, e 16 é positivo. Então, já sei de antemão que vai cortar esse meu eixo x em 2 pontos. Então, é só continuar a conta. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ser, se o meu b é 2, menos b é menos 2, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Então, menos 2, mais ou menos. Raiz de 16 é 4 e 2 vezes 1 é 2, tá? Então, vou ter duas possibilidades, x1 e x2. O x1 vai ser menos 2 menos 4 sobre 2. Então, vai dar menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. E o x2 vai ser menos 2 mais 4 sobre 2, que vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, quais são os pontos que vai cortar o meu eixo x? No ponto 1 e no ponto menos 3.
Então, já sei de antemão que vão ser esses dois pontos aqui que vai passar pelo meu eixo X, certo? Então, vai ter uma questãozinha assim na prova também, tá? Eu vou apagar aqui para falar sobre o vértice. Então, eu já ensinei para vocês que o vértice da parábola, quando a concavidade é para cima, ele é o ponto mínimo, e quando a concavidade é para baixo, é o ponto máximo. Só que esse vértice tem uma coordenada, entendeu? Então, vamos supor aqui, ó. Eu tenho uma função aqui, deixa eu colocar ela de azul. Existe uma coordenada desse vértice, entendeu? Esse vértice tem uma coordenada x, que é o x do vértice, e tem uma coordenada y, que é o y do vértice, entendeu? Como é que eu acho o x do vértice e o y do vértice? Então, tem formulinhas que vai estar na prova para vocês. X do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, vamos supor assim, ó, que f de x é igual a 3x ao quadrado menos, vamos ver, menos 10x mais 3, beleza? Então, como eu vou ter que usar delta aqui, eu vou primeiro identificar os coeficientes a, b e c, né? O a vale 3, o b vale menos 10 e o c vale 3. Então, meu delta, b ao quadrado menos 4ac. Vai ser menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3, né? Só que menos 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, esse delta aqui vai dar 64. Então, vamos para o x do vértice e y do vértice. Quem é o meu x do vértice? Vai ser menos b. Então, meu b não é menos 10? Ó, meu b não é menos 10? Quem que é menos b? É menos menos 10. Só que menos menos 10 vai dar mais 10. Sobre 2 vezes 3. Então, isso daqui vai dar 10 sobre 6. Né? Que dá para simplificar, que isso daqui dá 5 terços. Quem que é meu y do vértice? O y do vértice vai ser menos delta, então é menos 64, sobre 4 vezes 3, que vai dar menos 64 sobre 12, que se eu simplificar, vai dar menos 16 sobre 3, certo? Então, aqui, então, como é que vai ficar a coordenada do vértice? Aqui vai ter o vértice, né? Vai ficar 5 terços no x e menos 16 sobre 3 do y, certo? Assim que eu calculo o vértice. Vai ter duas questões na prova sobre vértice.